É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Salmos capítulo 82 e o versículo 1. Em algumas Bíblias não diz deuses, mas diz poderosos. No meio dos poderosos, o Criador é o juiz. Quem somos nós? A igreja, hoje. Somos quem? Você já parou para pensar que a igreja hoje é o representante de Cristo? É o representante do Eterno? Somos embaixadores, aqueles que representam de forma categórica toda a ação do Criador na face da terra. O cristão é um pequeno Cristo. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, perdoou o pecado de um homem. E os judeus começaram a questioná-lo, dizendo: quem é você para perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas por que Jesus Cristo perdoou pecados? Porque Jesus Cristo era a própria representação do Eterno. Porque Jesus Cristo estava julgando e Deus estava com ele no julgamento. É isso que o Salmo 82, versículo 1 está dizendo. Deus, o Eterno, preside a Assembleia Divina. E no meio dos deuses, ele é o juiz. Se nós julgarmos segundo a reta Escritura, nós podemos julgar assim, porque alguns dizem que nós não podemos julgar, mas se for segundo a reta justiça, ou segundo está escrito, nós podemos julgar. E nós poderemos julgar segundo o que Deus julga. Por isso que nós podemos julgar. Nós podemos dizer se alguém está em pecado ou não? Por nós mesmos, não. Mas segundo a Escritura, a gente pode dizer isso é errado e isso é certo. Isto é julgar. Por isso que Deus ele diz, no meio dos poderosos ou no meio dos deuses, ou até uma outra tradução, no meio dos juízes, Deus é o juiz. Leia o Salmo 82 todo e você verá que Deus ele começa dizendo assim: eu sou o juiz. E depois ele, nos versículos 2, 3 e 4 e mais adiante, ele diz para nós julgarmos. Se ele é o juiz, por que nós haveríamos de julgar? Porque ele é o juiz. Mas nós julgamos, nós, a igreja, julgamos segundo o que ele julga. Entende isso? Eu gosto muito da palavra de Deus quando ela nos ensina a fazer aquilo que nós devemos fazer. E quando ela começa a contrariar os nossos entendimentos mais antigos, porque para pensar comigo uma coisa. Se eu disser assim, você é um Deus, aí você vai se assustar comigo, falar, mas que é isso? Está amarrado, isso é heresia, eu sou um Deus. Mas a Bíblia diz que vós sois deuses, sois filho do Altíssimo. Entende isso? Então nós precisamos entender que o que a Bíblia diz é a verdade. E o que nós entendemos, ou os nossos pais na fé nos ensinaram, muitas vezes não é o correto. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se aprendemos o conhecimento correto, seremos poderosos na terra. A Bíblia diz, Salmos capítulo 82, é Deus quem julga no meio dos poderosos. A Bíblia não diz, é Deus que julga os poderosos, ou os deuses, ou os juízes, não. Deus julga no meio dos poderosos, porque onde um poderoso, onde um servo de Deus, ou uma serva de Deus está julgando, Deus está com ele no meio, está com ele nesse negócio. Palavra tremenda para você. Essa palavra é para você no dia de hoje. Você pode julgar, você pode determinar algo, e esse algo que você determinar tem um aval de Deus, se o que você determina está na Escritura. Eu digo contra as enfermidades, contra as barreiras da sua vida, contra todo o mal que se levanta contra o homem de Deus, a mulher de Deus, ou contra um ser humano,
um homem, uma mulher, da qual o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para que nós fôssemos livres e libertos. Se Jesus pagou um alto preço para sermos livres e libertos, e você julga segundo essa libertação que Jesus pagou o alto preço, então você está julgando segundo a reta justiça. Pensa nisso. Essa palavra é para você hoje. Deus abençoe.